Olá, meus amigos, bom dia. Mais um dia aqui com o Café com a Palavra. Espero ter encontrado vocês aí em paz, espero ter encontrado vocês com saúde. E nós estamos chegando aqui, hoje é sexta-feira, estamos chegando sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Estamos chegando ao final dessa série que a gente fez na semana toda, falando sobre processo, né? Na verdade, nós falamos sobre promessa, processo, progresso e propósito. Então, a gente aprendeu aqui nessas ministrações, que se você tem uma promessa de Deus, você logo vai entrar num processo. E esse processo há uma progressão. Esse processo é o processo de Deus. E nesse processo há uma progressão. E essa progressão vai levar você ao seu propósito, que é aquilo que Deus já tem determinado para você. Diferente da gente, Deus já vê a gente no futuro, né? Deus, ele permeia pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Deus é atemporal, ele não se limita ao tempo. Tempo é uma coisa para o homem aqui na terra. Então, Deus, ele trabalha no Kairos, que é o tempo, o tempo pleno, é o tempo da eternidade. E nós trabalhamos com Cronos, né? Que é essa questão da hora. É tal hora, é isso, é aquilo, é a data, é semana. Então a gente trabalha pelo calendário e monitorado por isso aí. E hoje eu queria trazer uma palavra a palavra que a gente vai fazer o estudo dela, na realidade, para concluir essa série de estudos que a gente está fazendo sobre propósito. Se você está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez, saiba que nós já tivemos aí 4 vídeos anteriores, tudo focado na questão do processo, né? Processo, propósito, progresso, promessa. Então, seria interessante você voltar e ver os 4 vídeos anteriores e aí concluir com esse aqui, esse é o 5º. Amém? A nossa leitura de hoje está lá em Provérbios 10, a partir do verso 35. Hebreus 10, a partir do verso 35. E a gente vai até o verso 39, do 35 ao 39. Hebreus 10, a partir do verso 35 até o 39, que diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes a necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conversão da alma. Amém? Eu dei uma erradazinha aqui, eu vou ler novamente para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes a necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conversão da nossa alma. Amém? Meus amigos, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando que a gente não abandone a nossa confiança em Deus. E que a gente, uma vez confiando no Senhor, a gente não retroceda. Amém? Sabemos que quando nós entramos em qualquer tipo de processo, e toda hora a gente está entrando em algum tipo de processo, né? Os mais variados, né? A gente às vezes entra em processo de estudo, a gente entra num processo seletivo para um trabalho novo, a gente entra num processo que aí é um processo
designado a problema um conflito dentro de casa. E normalmente, quando a gente fala em processo, na sua maior parte, a gente está voltado para as coisas que não são boas, são coisas ruins, são contendas, são problemas. Rapaz, estou passando por um processozinho aí com minha esposa, rapaz, estou passando por um processo com meu filho, rapaz, estou passando por um processo, enfim, sempre, ou quase sempre, nós estamos designados de processo, nós estamos vinculados a problemas. Claro que tem um processo seletivo, né? Que não deixa de ser um problema, você está ali resolvendo um problema, né? Problema bom, na verdade, né? Você está batalhando, lutando, brigando por uma vaga de trabalho, de emprego, etc. Mas, normalmente, quando se fala em processo, se associa a problema. E aí o seguinte, quando você tem uma promessa, já foi dito isso nos vídeos anteriores, você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus. Você, consequentemente, quando você toma aquela promessa como verdade e você vai em busca de alcançar aquilo, Deus vai te colocar num processo de aperfeiçoamento. Vai tirar coisa de você que não vai servir, vai colocar coisa dele que você vai precisar lá na frente, porque ele já lhe vê lá na frente. E aí você começa a entrar no processo. Esse processo é dolorido, vai tocar em pontos seus que você talvez não goste, né? Coisas que você está ali adormecido, tão doloridas, tão inflamadas, mas que você não quer tocar, quando toca dói, e Deus vai precisar tocar, sarar suas feridas emocionais, espirituais, né? E sarar tudo, retirar algumas coisas que você carrega com a sua identidade humana, e vai acrescentar coisas dele que você vai precisar, tipo, ele vai acrescentar do perdão dele, da sabedoria dele, enfim, de uma série de coisas. E aí, quando você resolve obedecer, ele diz aqui, quando a gente resolve obedecer, Deus nos dará um grande galardão. O que é galardão? É uma premiação. Uma premiação pode ser aqui na terra, pode ser no céu. Normalmente, quando se fala de galardão, se fala no céu. Mas nada impede de Deus abençoar grandemente a sua vida de uma forma geral, né? Restauração de casamento, restauração de família, abertura de uma porta de um emprego maravilhoso, enfim, restaurar sua saúde, uma série de coisas. Então, isso a gente tem que entender como um galardão. Porque quantas pessoas sofrem buscando esse tipo de coisa aqui na Terra, buscando saúde, buscando um bom relacionamento familiar, buscando um bom emprego. Então, quando Deus abre uma porta dessa, a gente tem que entender que aquilo ali foi um galardão que a gente recebeu. Amém? Então, o que é que eu quero dizer hoje para a gente concluir tudo isso? Porque muito já foi falado. Eu já falei quase tudo sobre promessa, sobre processo, e sobre promessa também. E não tenho mais muito o que dizer. E não vou ficar aqui enchendo linguiça para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente resolve obedecer, o problema não é mais meu. Quando o Senhor te lança uma promessa, você tem um coração inclinado a obedecer e resolve obedecer. Quando você resolve obedecer, Deus vai te colocar num processo, ok? Que é o que a gente está falando. Mas esse processo já não é problema mais seu. Você só tem que entender que você vai passar por algo que vai te fazer sair daquela situação, daquele processo, mais forte, mais fortalecido e com autoridade. Se Deus te coloca dentro de um processo, é para te engrandecer, é para te deixar mais forte, é para te deixar pronto para uma próxima etapa, para um próximo nível. Você, quando resolve obedecer e entrar nesse processo, o problema de resolver os problemas do processo não são seus mais. Esses problemas agora são de Deus. Deus é que vai resolver. Agora, existe um grande problema aí. É quando nós somos desobedientes. O problema todo do homem é a desobediência, é a dureza do coração. E, além da dureza do coração,
querer fazer tudo que os nossos olhos estão vendo e o nosso intelecto está raciocinando, está pensando. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso. E às vezes você fala assim, eu estou sentindo vontade de ir por aqui, e aquilo é só uma impressão sua. Se você for ler à luz da palavra, aquele caminho que você está querendo trilhar não é o mais correto, ou não é o correto, ou aquilo vai entristecer o coração de Deus. Deus vai ficar triste com você. Não é aquele caminho que ele esperava para você. Ele esperava uma outra coisa. Então, quando o homem desobedece a Deus, a responsabilidade dos seus resultados é totalmente do homem. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o desobediente. Deus não fechou aliança com você para você desobedecer a Ele. E aí é que está a chave da maioria do sofrimento humano. Se você for ler a Bíblia, todas as vezes que o homem endureceu seu coração e quis fazer as coisas com a sua vontade, do seu jeito, o homem se deu mal. Vou dar um exemplo aqui bem fácil. Deus fala com Jonas, Jonas é um profeta, e pede para ele profetizar em Nínive, numa cidade. Jonas o que faz? Olha com os olhos dele, vê que o povo de Nínive é um povo ruim, é um povo que tem um coração duro, é um povo que não vai aceitar a palavra de Jonas, de Deus, e resolve não ir. Ele compra uma passagem, entra no navio e vai para outro canto, vai para Tarsis. E Deus não mandou ele ir para Tarsis. E aí o que acontece com esse navio? Esse navio entra num processo o mar se agita, o vento se fortalece e os tripulantes e o barco entram em risco. Mas isso por conta de quem? Ou de quê? De quê? Da desobediência. De quem? De Jonas. Jonas desobedeceu uma ordem de Deus. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a partir do momento que Deus te der uma ordem, te der uma direção, te der um norte, só obedece, tenha certeza que tudo vai fluir, porque nada pode impedir os propósitos de Deus, nem na minha vida, nem na sua vida. Quando as coisas estão dando errada, quando as coisas estão amarradas, quando você não progride, quando você não anda, quando você não tem paz no seu coração, quando você não tem paz ao seu redor, quando as coisas não se encaixam, quando as peças não estão se encaixando, tenha certeza que isso foi totalmente decisão sua. Porque as coisas de Deus, elas são boas, perfeitas e agradáveis. Ou boa, perfeita e agradável, né? Então, você precisa ter esse entendimento. Quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas começam a dar erradas, e quando as coisas, você não está sentindo paz, aquilo está lhe agoniando, aquilo está perturbando a sua mente, Deus não está nesse negócio. Porque a voz de Deus, ela é como uma brisa suave. Às vezes você precisa do silêncio para ouvir a voz de Deus. Você muitas das vezes reclama porque Deus não fala com você. Você muitas vezes reclama que Deus não tem falado com você. Mas o barulho que tem feito dentro de você, impregnado pelo mundo, é tão grande. As suas preocupações, muitas das vezes por coisas tolas na sua mente, é tão grande que você não consegue de fato ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele jamais vai impor a vontade dele sobre o homem, porque ele já tem um princípio que ele deu ao homem. Claro que se ele quiser sobrepor a vontade dele, ele sobrepõe a qualquer coisa, certo? Não é o homem com o seu ímpeto que vai impedir nada de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Deus, ele instituiu lá atrás um princípio de livre arbítrio. E o que acontece com isso? O homem, ele tem a decisão de arbitrar a sua vida. Vai pagar o preço se fizer coisas contrárias à vontade de Deus. Ele vai pagar o dano dele, o problema é dele. É ele que está tomando a decisão, não é Deus que está mandando ele ir para canto nenhum. O homem é que está tomando a decisão e ele vai arcar com as consequências das suas escolhas. Porém, o contrário é verdadeiro. A partir do momento que eu resolvo obedecer, tudo que aconteceu ao meu redor é responsabilidade de Deus. Eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho que ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Por quê? Porque se eu estou obedecendo a ordem de Deus, Ele vai providenciar tudo.
Então, tudo isso que te perturba, tudo isso que está perturbando o seu coração, deve estar sinalizando, não estou afirmando que estou afirmando que pode estar sinalizando uma desobediência de Deus. Você deve estar longe da vontade do Senhor. Você deve estar longe de Deus. Você pode estar neste momento mergulhado em pecado, mergulhado na lama do pecado. E Deus tem uma coisa para te dizer hoje. Ele abomina o pecado, mas Ele te ama. Ele me ama. Ele amou e ama os pecadores. Ele não tem aliança com o pecado. Ele não vai estar contigo dando força para você ficar pecando. Mas a partir do momento que você se arrepende, você resolve voltar para os caminhos de Deus, ou decide entrar para os caminhos de Deus, aí Ele fechou uma aliança contigo. Aí Deus está nessa causa, Deus está nesse contrato, está nesse negócio. Então a gente precisa ter esse discernimento. Enquanto eu não resolvo me submeter ao senhorio de Cristo, de Deus, eu sou apenas uma criatura de Deus. Quando eu resolvo obedecer e fazer aquilo que apraz o coração de Deus, aquilo que agrada o coração de Deus, eu passo a ser filho. Filho se submete ao pai. Filho obedece ao pai. Filho anda sobre as regras do pai. E o filho que não anda, a Bíblia diz, tem uma pena para ele, para aquele filho que não anda conforme o pai. A Bíblia tem uma promessa que diz que os filhos que honram os seus pais terão seus dias alongados, terão seus dias esticados, terão dias longos, ou seja, morrerão velhos. A Bíblia faz uma promessa para aquele que é fiel aos seus pais. Então, Jonas resolveu desobedecer. Quando Jonas resolve desobedecer, passa por tribulação. O barco começa a afundar. Eles perdem toda a mercadoria deles, jogando no mar a mercadoria para poder deixar o barco mais leve, para não afundar. Até que eles acham Jonas dormindo lá no porão. E aí ele diz: amigo, todo mundo aqui correndo, está todo mundo louco aqui. Você não está vendo a chuva lá fora, o vendaval, o vento balançando o barco, a gente vai afundar. Aí Jonas diz: pode me jogar para o mar, porque ele sabia, ele era profeta. Ele disse: eu estou em desobediência. Isso está acontecendo por minha causa. Pode me jogar no mar. E a tripulação pega e joga Jonas no mar. E a Bíblia diz que vem um peixe grande e coloca Jonas para dentro, engole Jonas. E Jonas passa alguns dias dentro do ventre desse peixe grande, né? A Bíblia fala de um peixe grande. A gente imagina, talvez, sei lá, uma baleia. Mas um peixe grande. A Bíblia fala de peixe grande. E esse peixe vai vomitar Jonas na praia, no local de Nínive, aonde Deus tinha mandado ele ir. E aí ele tem a compreensão, ele tem o entendimento de que realmente aquilo foi Deus, e ele se arrepende de ter desobedecido. Porque tem uma coisa, a gente às vezes fala de desobediência e também falamos de teimosia. Desobediência é quando você desobedece uma ordem. Eu dou uma ordem a você, você desobedece. Deus lhe dá uma ordem, você desobedece. E a teimosia é a insistência. Porque eu posso desobedecer, Jonas desobedeceu, mas passou por um momento de apuro e resolveu obedecer. Mas quando você está na teimosia, e aí tem muita gente vivendo na teimosia, é que está insistindo em desobedecer, ou seja, desobedecendo várias vezes e não quer voltar para os caminhos do Senhor. Então vamos ter isso em mente. Quando eu desobedeço uma ordem, mas aí eu me arrependo de alguma coisa e passo a obedecer. E a teimosia é a insistência na desobediência. Então, não seja desobediente e nem seja teimoso, em nome de Jesus, tá bom? E o oposto é verdadeiro. Falamos de Jonas. Todos aqueles que Deus, outros tantos na Bíblia, que Deus deu uma palavra, deu uma promessa, que passou pelo processo. Vamos puxar um aqui. José, do Egito, era um dos menores da sua casa, foi vendido como escravo para o Egito,
e aí os seus irmãos foi que lhe vendeu, passou pelo processo, foi preso, ficou lá, foi servir a Potifar, a mulher de Potifar aprontou um negócio lá com ele, disse que ele tinha assediado ela, e ele não tinha assediado. O Potifar bota ele dentro da cadeia, ele fica lá 2 anos, Deus dá o dom dele interpretar sonhos, ele interpreta o sonho do copeiro lá e do copeiro, e eu acho que fugiu aqui o nome do cargo da pessoa lá, mas vamos dar copeiro e o garçom lá. E ele revela o sonho, diz que um vai morrer e o outro vai ser liberto. E ele pede para que o cara lembre dele que está na cadeia também. O cara sai e esquece do cara que ele liberou uma palavra, o sonho dele. 2 anos depois, o rei precisa que alguém faça uma leitura de um sonho, e aí ele lembra, tem um cara na cadeia lá que leu, que interpretou meu sonho e deu certo. E aí Deus, né, providenciando tudo, já que José estava no processo de Deus providenciou até para que ele revelasse o sonho. E ele revela o sonho, ele diz qual é o sonho do rei e ainda interpreta o sonho. E aí, na obediência de José, o rei coloca ele no segundo posto maior. Ou seja, tinha um rei, depois do rei era José, o governador de tudo. Era quem mandava tudo. E Deus deu sabedoria a ele para passar pelo tempo da privação, né? Vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então, nesses 7 anos de fartura, eles juntaram, e tudo foi estratégia de José, mas claro, colocada na cabeça de José por Deus. E tudo deu certo, e José só subiu de posto. Então, eu peguei esses 2 exemplos aqui para ver o compromisso que Deus tem com quem obedece e o compromisso que Deus não tem com aquele que desobedece. Então, meu irmão, no dia de hoje, para a gente fechar essa gama de mensagens sobre o processo, resolva se entregar ao processo de Deus, resolva a obedecer a Deus em qualquer circunstância, não só quando você estiver passando por processo, mas resolva todos os dias obedecer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Porque quando a gente obedece a Deus, quando eu ando na palavra, quando eu ando nos princípios de Deus e eu não negocio meus princípios, o compromisso para tudo dar certo, ou mesmo que dando errado, contribua para que dê certo, porque às vezes no percurso que Deus deu a José, não deu tudo certo não, começou dando tudo errado. Ele começou sendo vendido como escravo, foi para uma terra que ele não conhecia, foi trabalhar na casa de Potifar, a mulher de Potifar aprontou um negócio com ele, mentiu dizendo que ele tinha assediado ela, ele passa, vai para a cadeia, passa não sei quanto tempo preso, enfim, a gente às vezes está no processo de Deus pensando que Deus não está tomando conta da gente, mas tudo que Deus está fazendo vai levar ao propósito de Deus. Então, se Deus colocou José naquela cadeia ali, era só para ele manter o que comer, o que vestir, aonde dormir e ficar seguro, porque estava na cadeia do rei, estava na cadeia do palácio. Então, nada de mal ali ia acontecer com ele. Talvez ele estando lá fora, né, andando por meio de pessoas que ele não conhecesse, aquele negócio todinho, não tinha quem tomasse conta dele, poderia acontecer alguma coisa. Vamos supor que ele fugisse, né, da cadeia, até porque ele tinha um comportamento tão bom e aonde ele chegava fazia diferença, por isso que é diferente você andar com o Espírito Santo, porque aonde você chega você é luz. A Bíblia diz que você será luz. Aonde você chega você é sal. E aonde você está, as trevas não estão. Por quê? Porque você é luz. E o que é treva? É a ausência de luz. O que é o escuro? O escuro é a ausência de luz. Quando a luz chega, o escuro faz o quê? Acabou-se. Quando eu acendo uma luz, a escuridão acaba. Então, Deus diz que você é a luz. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você está seguindo as ordens de Deus. Você está se deixando guiar por Deus. Quantas pessoas não querem ser guiadas por Deus e hoje estão aí feito papel e ventania? Sopra para um lado, vai, sopra para o outro, vai, não tem objetivo, não tem rumo, não resolve o problema, a vida é cheia de contenda, não tem paz interior, não tem, enfim. Colhe os frutos de não andar com Deus. Amém? Então, eu queria só trazer esses 2 exemplos que eu já trouxe,
de Jonas, que não obedeceu, e de José. E tem outros. Se você for para Davi, Davi foi ungido rei novinho, com 14, 15, 16 anos, mas não virou rei na mesma hora. Precisou passar por um problema, por uma provação, que foi derrotar Golias. E depois que ele derrota Golias, Saul, que já tinha se apartado de Deus, ele se ira e começa a perseguir Davi. E Davi foge. Quando Davi via que Saul estava indo para o monte tal, ele fugia para o monte tal e passou anos fugindo do rei Saul. Até que Deus, numa contenda lá, Saul morre e aí Davi passa realmente, de fato, a reinar. Ou seja, tem coisas que Deus está te dando hoje, mas que tu só vai ter posse daquilo daqui a alguns anos, quando você estiver preparado. Davi precisou passar por um monte de coisa para sentar na cadeira de rei. Foi ungido cedo. O profeta Samuel ungiu ele logo cedo, com 14 a 16 anos, mais ou menos. Ele não tinha mais do que isso, 16, 17 anos, não tinha mais do que isso. Mas ele só veio assumir o reinado dele muito depois. E por ser um homem temente a Deus, errou. Certo? Davi errou, mas ele tinha um coração sempre arrependido. Ele errava, mas não cometia duas vezes o mesmo erro. É um homem para que a gente se conecte com ele, se ligue nele, na história dele. E aí Deus vem revelar, dizer que não tem na terra um homem com um coração igual ao de Davi, porque Davi tem um coração segundo Deus, segundo o coração de Deus. Mas errou, ele é de carne e osso como eu e você. Mas ele tinha uma verdadeira adoração por Deus. Ele gostava de obedecer, ele não ia para uma guerra sem consultar Deus. O Senhor vai me dar a vitória, Senhor? Vou, pode ir. Ele ia, ele sabia que voltava vitorioso. E foi um rei vitorioso. E morreu velho, com os dias bem alongados. E aí, veja a promessa de Deus para aqueles que andam com Deus. Até o filho dele teve a bênção de Deus também. Ou seja, além de você ter seus dias alongados andando com Deus, além de você ter sucesso aqui na vida na terra, além de você, Deus te livrar de tudo que pode te matar ou te aniquilar, você ainda passa isso para os seus filhos, para a sua posteridade, para os seus filhos, para os seus netos. Então, Deus tem compromisso com aqueles que obedecem. E Deus não tem compromisso nenhum com os desobedientes. E às vezes tem desobediente, eu escuto pessoas, eu vejo pessoas que não caminham, né? E aí eu não estou julgando, elas mesmas falam que, enfim, mas que quando as coisas estão dando tudo errado, querem colocar na conta de Deus. Aí não dá. Como é que eu não ando com Deus, não obedeço, não me submeto, não temo ao Senhor? E na hora que as coisas começam a dar errada, é porque Deus é desse jeito, é porque Deus não faz nada por mim. Meu irmão, as suas decisões, as suas escolhas estão te levando a esse caminho. E aí a gente precisa realmente, de fato, parar para pensar e dizer, e assumir, deixar de mimimi. Assumir, não, realmente eu cheguei aqui porque eu só tomei decisões da minha cabeça, eu nunca consultei o Senhor, eu nunca temei o Senhor, e tudo que eu fiz foi por minha conta e risco. E está aqui onde eu estou. Pronto. Mas hoje eu não quero mais, eu quero me entregar aos teus caminhos, Deus. Eu quero temer ao Senhor e quero andar de acordo com a tua palavra. Pronto. Virou a chave. Você virou a chave. Amém? Então, meus irmãos, fechando aqui essa gama de mensagens aí sobre processos e o bom de obedecer a Deus, né, de andar com Deus, nos leva a caminhos de propósito, de coisas boas que Deus quer derramar na tua vida. Então, encerramos aqui hoje sexta-feira. Eu espero que vocês tenham aí um final de semana abençoado, tenham um dia de prosperidade e um final de semana muito abençoado, um final de semana com paz, com tranquilidade, com a família, junto à tua família, e que os anjos de Deus estejam acampados aí ao teu redor, os anjos do Senhor estejam acampados aí protegendo a tua família, protegendo a tua casa, protegendo você, e que você esteja comigo aqui na segunda-feira. Se assim Deus permitir, estaremos juntos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça para a gente orar, por favor. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para te agradecer por mais uma semana vivida, uma semana de lutas, uma semana de processos, uma semana, Senhor, de guerras, mas uma semana também de vitórias.
Queremos agradecer pela nossa saúde, Senhor. Queremos agradecer pelo nosso alimento. Queremos agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Sabemos e temos a confiança de que o Senhor está no controle de tudo. Temos essa confiança que nada foge das tuas mãos. E hoje queremos tomar essa decisão, Pai, de caminhar contigo, de caminhar nos teus caminhos, de fazer os teus propósitos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Assim como um filho pródigo que saiu de casa, pegou a sua herança, gastou tudo com coisa errada, com bebida, com prostituição, e não tinha o que comer, não tinha o que beber, e resolveu voltar para a casa do pai, mesmo como empregado, porque pelo menos a comida ele saberia que era certo. Mas o pai não dá somente aquilo. O pai, pelo contrário, acolhe o filho novamente como filho, dá uma festa, coloca um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés e uma vestimenta nova. E é assim, Senhor, que tu quer receber esses teus filhos que estão afastados de ti e aqueles que ainda não tiveram encontro contigo. O Senhor quer receber de braços abertos, colocando uma sandália nova, colocando, Senhor, uma vestimenta nova, um anel de rei e abraçando e dando uma festa no céu por aquela alma e aquela pessoa que está sendo resgatada do pecado, das trevas, do mundo. Obrigado, Deus, porque nós podemos contar com a tua misericórdia. E a tua misericórdia, Deus, se renova todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de nós, por nos exortar, por nos direcionar, por nos dar entendimento e sabedoria e abrir os nossos olhos espirituais. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Queridos amigos, se você ficou comigo até aqui, eu te peço para que você encaminhe essa mensagem para alguém, para alguma pessoa que de repente você veja que faz sentido para ela, que de repente está andando em desobediência, que de repente está colhendo os frutos ruins de andar longe de Deus e que precisa ouvir uma palavra do Senhor. Aqui não é Guilherme falando, Guilherme está sendo usado apenas como um canal entre Deus e vocês, para trazer uma leitura simples. Você vê que aqui eu gaguejo, a gente erra na leitura, eu volto de novo. Então, um ser humano normal, cheio de falhas, cheio de limitações, mas cumprindo o propósito que Deus colocou no meu coração há muito tempo. E, para quem não sabe, eu vinha fugindo, eu deixava para amanhã, e eu dizia que ia fazer, que ia voltar a fazer as lives, e não fazia. Né? Estava em desobediência no sentido de não estar fazendo aquilo que Deus quer, né? Do que Deus já tinha falado no meu coração, da promessa que Ele já tinha me dado. E aí um belo dia, através da palavra de Deus, através da palavra do meu pastor, através da palavra de um grande irmão lá da igreja, trouxe uma palavra poderosa também, e vendo ministrações também na internet de pessoas gabaritadas para poder falar de Deus, pessoas que vivem realmente em santidade, que estão buscando a santidade, Deus tocou grandemente no meu coração e eu já tinha essa palavra, né, de ministrar, de fazer traduções, aquilo que o Espírito Santo vai nos capacitando. Nada é da minha capacidade, nada é por mim, tudo é através de Deus, é Ele que coloca em nós. Eu tenho certeza que você está cheio de dons, que você é cheio de dons, que já foi colocado por Deus dentro de você, mas nem você sabe que tem, porque está escondido, porque você não está buscando, não está procurando e não está sendo revelado. Mas se hoje você pedir a Deus para te revelar os dons que Ele já colocou em você, mas está escondido, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar a você e você vai começar a fazer a obra de Deus. Vai trazer uma palavra de conforto, vai trazer aquilo que Deus pede para fazer, aquilo que você tem facilidade para fazer, aquilo que você tem dom para fazer. Eu, por exemplo, tenho facilidade para falar, não tenho vergonha de câmera, não tenho vergonha né? Eu falo, minha área é uma área comercial, trabalho com vendas desde sempre, eu me entendo de gente, então assim, eu não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de falar em público. Claro que quando a gente vai falar das coisas de Deus, eu fico apreensivo, porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você bota na internet, porque, né, outras pessoas tantas, gabaritadas, estudiosos, teólogos,
tem um conhecimento muito profundo, e eu confesso a você que eu não tenho um conhecimento muito profundo da Bíblia. Eu tenho um conhecimento razoável e venho buscando me aprofundar. Só que isso é um processo, né? Como a gente já ministrou aqui, é um processo. Eu não vou conhecer a Bíblia do dia para a noite. Só estudando, só questionando, só indo buscar o conhecimento, é que eu vou chegar num nível de profundidade bacana. Caso contrário, vou ficar sempre na superfície. Então, com todas as minhas limitações e da minha maneira simples de falar, dos meus exemplos simples aqui, eu acho que estou conseguindo, através de Deus, através do Espírito Santo, da misericórdia dele que se renova na minha vida todos os dias, estou conseguindo levar a mensagem dele. E estou com os meus ouvidos atentos a ouvir a palavra do Espírito Santo e a ouvir palavras de pessoas que me cercam, que me rodeiam, que me trazem feedbacks, que me colocam na realidade, que me dizem as verdades, né? Porque não dá tapinha nas costas, tá bom, estou gostando, tal. E assim, isso não edifica ninguém, né? A gente gosta, eu estava dizendo ontem, quem é que não gosta de receber um elogio? Isso é do homem, né? Guilherme, parabéns, você está fazendo a obra, você fica às vezes todo lisonjeoso, todo lisonjeado, mas os feedbacks construtivos são aquele, não faz isso, para de fazer assim, para de falar aqui, diminui o tempo dos vídeos, a gente vai diminuir, eu vou fazer cortes, vai ter o vídeo longo, para quem quiser ver o vídeo todo, né? Esse vídeo aí, por exemplo, já está com 36 minutos, mas eu estou acabando já. Mas aí eu vou pegar o centro da questão, o centro da mensagem, vou fazer um corte e vou subir. Então vai ficar um corte ali de 5, 7, 10 minutos, 12 minutos no máximo. Então, quem não tem paciência para ouvir a mensagem toda, não quer ouvir a mensagem toda, vai ouvir só o cerne da questão, só o centro da mensagem e vai captar muito bem. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus negócios, teu trabalho, teu empreendimento, os teus filhos, tua esposa, teu casamento, o teu lar, e que vocês tenham um final de semana aí maravilhoso, com paz, prosperidade e sabedoria. Amém? Um grande abraço. Segunda-feira, se Jesus não voltar e querendo ele, nós estaremos aqui de volta. Um grande abraço a todos.